Bom dia, pessoal. Então vamos continuar nossas aulas, né? Tá? Essa terceira aula, eu vou falar para vocês sobre os antisseborreicos. O que são antisseborreicos? São medicamentos utilizados para a gente, quando a gente tem problemas principalmente naqueles anexos da pele que eu falei para vocês, principalmente cabelo e unha, tá? Principalmente o cabelo, né? No cabelo, gente, que são os pelos, a gente tem o que? Tem diminuir a oleosidade da pele e do couro cabeludo. Porque são essas oleosidades, principalmente cabelo oleoso, que você vai ter sérios problemas, tá? Com seborreia, que são as caspas, tá? Então a gente tem o que? Tem estruturas que vão o quê? Que vão reter essa oleosidade, e essa oleosidade que é produzida pela glândula sebácea vai o que? Vai te causar sérios problemas, principalmente no cabelo e na unha, tá certo? Então a gente tem que usar basicamente o que? São sabonetes que vão diminuir a oleosidade do cabelo, tá? Sabonetes, shampoos, condicionador, tudo isso aí, tá? Então isso aí, gente, acomete mais pessoas que têm o quê? Que têm pele oleosa, tá certo? Exemplo de sabonetes antisseborreicos, por exemplo, a gente tem o Acne Aid, o Saliswap, tá? O Dermotivin, o Sasep, tá? O Asepsia, que é muito utilizado, tá? Em termos de shampoo, a gente tem o Denorex, o Celso Ouro, o Politar, o Celso Azul e vários outros tipos de shampoos que são muito utilizados para diminuir a caspa, tá certo? Que é a oleosidade da pele que vai matando a pele e vai formando a caspa, tá certo? Outras matérias-primas usadas para diminuir a oleosidade da pele. A gente tem o ácido acetil salicílico, o selênio, que é o sulfeto de selênio, o enxofre e por aí vai, tá? Os mais comuns são esses que você vai encontrar lá na drogaria. Então, um exemplo aí que eu botei para vocês, ó, uma foto, tá? Então, são o quê? São descamações que ocorrem no couro cabeludo, que vai levar o quê? A caspa e às vezes a produção até de feridas no couro cabeludo, onde você vai ter o quê? Você vai ter uma sensação que a pele está o quê? Descamando, tá certo? Então a psoríase, por exemplo, também é um tipo de lesão no couro cabeludo que leva a uma série de inflamações, tá? Então a oleosidade, o que ela faz? Ela provoca um acúmulo de fungos no couro cabeludo e ele começa a morrer e descamar, tá certo? Então a gente tem que cuidar, porque uma que é um pouco desagradável, né? E outra que esses fungos podem causar o quê? Sérios danos ao couro cabeludo e a pessoa perder até o cabelo, tá certo? Então são o quê? São medicamentos, são shampoos, sabonetes utilizados para quê? Para controle de caspa e controles de dermatites seborreicas, tá? Que acomete principalmente o couro cabeludo. Pode acontecer no couro cabeludo, na barba, tá? Na sobrancelha, tá certo? Então a gente tem que diminuir a oleosidade dessas regiões justamente para que não ocorra o que? Ocorra o acúmulo dessa oleosidade e você tenha o que? Você tenha a produção da caspa, tá certo? O outro tópico que a gente vai falar aí hoje nessa aula, gente, são os hormônios, tá? O que são hormônios? Hormona ou hormônio é uma substância química específica fabricada pelo sistema endócrino. Então a gente tem várias glândulas do nosso corpo que produzem o que? Os hormônios. Os hormônios, eles têm uma série de funções no nosso organismo, tá? Então são secretados em quantidades muito pequenas na corrente sanguínea e podem ser produzidas por um órgão ou determinadas células do órgão, tá? São liberadas, gente, transportadas diretamente pelo sangue. E a função é exercer uma ação reguladora, que pode ser indutora ou inibidora, tá? Então, em outros órgãos, regiões do corpo. Então, uma glândula produz um hormônio e esse hormônio pode excitar alguma parte do corpo ou inibir outro hormônio, tá certo? Em geral, gente, trabalham devagar e agem por muito tempo, regulando como, por exemplo, o crescimento, o hormônio do crescimento. A gente só cresce porque tem um hormônio, tá?
Se esse hormônio não for secretado de maneira correta, você tem o nanismo ou gigantismo, quando é muito, tá? Então tem que ser controlada. Um ser humano, por exemplo, ele cresce, o homem cresce mais ou menos por volta de 14, 15, 16 anos, a mulher um pouco mais, em torno até de 18, 20 anos, tá certo? Então o hormônio do crescimento. Desenvolvimento, a gente desenvolve várias coisas no nosso organismo através de hormônios, tá? A reprodução, então a gente tem a reprodução masculina e feminina, que é causada por hormônios. No homem a testosterona, na mulher são os estrógenos, tá certo? Tá? E funções de tecidos, como por exemplo, processos metabólicos do organismo, como por exemplo a insulina, que é um hormônio responsável pela retirada da glicose do organismo, mantendo-a em níveis normais, tá? Porque a glicose em níveis anormais, em níveis muito altos, ela pode queimar realmente a célula e você ter sérios problemas. Uma doença grave, quando você tem um aumento de glicose muito acelerado, é a diabetes, tá certo? Então os hormônios, eles agem e regulam o nosso organismo durante toda a nossa vida, todo o processo, tá? E tem um desenho aí onde você tem as glândulas principais do nosso organismo. Então a gente tem a glândula pineal, a gente tem a glândula hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, as suprarrenais, o sistema pancreático e na mulher os ovários e nos homens os testículos, tá certo? Então cada glândula é responsável pela produção de alguns hormônios que regulam o crescimento, a reprodução, tá? A insulina, que é manter a glicose nos níveis normais. Então os hormônios, gente, são o quê? Uma série de produtos que vão regular o nosso organismo por toda a vida, tá? Entre os principais hormônios, a gente tem a insulina, que é o hormônio responsável pela redução da glicose, que é a taxa de glicose no sangue, ao promover o ingresso da glicose nas células, tá? Essa é também essencial, gente, para o consumo de carboidratos, na síntese de proteínas e no armazenamento dos lipídios, que são as gorduras, tá? Então a insulina, ela é o que? Indispensável para a produção de energia. Só que quando ela está em excesso no nosso organismo, ela é altamente prejudicial ao nosso organismo, tá? Então o que acontece? Você secreta um hormônio chamado insulina e essa insulina vai o que? Vai regular essa glicose aos níveis normais, tá? Então, quando a produção de insulina é deficiente, a glicose acumula-se no sangue e na urina, destruindo as células por falta de abastecimento, tá certo? Então, há um aumento exagerado de glicose que podem levar a danos irreversíveis, como perda de membros, tá? Mal-estar, tá certo? Que é a diabetes, tá? Quando a gente chega a ter diabetes, não adianta mais, não tem como mais voltar ao normal, tá certo? Então a insulina, ela é extremamente importante. Os níveis de glicose no organismo varia de 70 a 110 microgramas por decilitro, tá? Acima desse valor, até 200 microgramas por decilitro, você tem uma hiperglicemia. Acima de 200, você pode já desenvolver uma diabetes, que é quando o organismo não produz mais insulina e você tem um aumento exagerado da glicose no sangue, tá certo? Abaixo de 70 você tem a hipoglicemia, que é o que? Falta de glicose no sangue, que pode dar cansaço, moleza e uma série de coisas que você pode sentir durante esse processo, tá certo? O tratamento tanto da diabetes, da hiperglicemia e da hipoglicemia é o mesmo, tá certo? Então a gente tem o que? Tem uma dieta pobre em açúcar para que essa glicose não se acumule no organismo, tá certo? Então é importante você ter o que? Um controle de glicose para você produzir a tua insulina normal e você não precisar de reposição de insulina ou medicamentos que façam o pâncreas produzir essa insulina para que a glicose não aumente muito no sangue, tá certo? Outro hormônio é a testosterona. A testosterona é secretada principalmente pelos testículos dos machos e pelos ovários da fêmea. Então o que acontece? A mulher também tem testosterona, só que em pequena concentração.
no homem ela já é em alta concentração, tá certo? Então a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, tá certo? E é um esteroide anabolizante. Quando você tem muita testosterona, você tem o quê? Você tem um aumento exagerado no que a gente chama de características sexuais secundárias masculinas, tá certo? Então, no homem, a testosterona é fundamental para os tecidos reprodutivos masculinos, tá? Então, as características sexuais secundárias no homem, eles vão o quê? Vão estar, depois da puberdade, que passa de criança, de adolescente para o homem mesmo, tá? Então, você tem a exacerbação dessas características. Então, o que é característica primária? É o pênis no homem e a vagina na mulher. O que são as características sexuais secundárias? No homem, aumento da musculatura, aumento da massa óssea, crescimento de pelos pelo corpo, tá certo? Alargamento do peitoral e estreitamento do quadril. Então, tudo isso é dado pelo hormônio testosterona, tá certo? São as características sexuais secundárias masculinas, tá certo? Então, gente, a testosterona é ainda essencial para a saúde e bem-estar e na prevenção da osteoporose. Por isso que a mulher tem uma quantidade pequena de testosterona, mas tem, tá? Para controle dos hormônios sexuais femininos. Na mulher, a gente tem o estradiol ou beta-estradiol, que é um hormônio sexual esteroide e é o principal hormônio sexual feminino, tá? É importante na regulação do ciclo menstrual, tá certo? E é essencial para o desenvolvimento e manutenção dos tecidos reprodutivos femininos, tá? E também, gente, tem efeitos importantes em muitos outros tecidos, incluindo o tecido ósseo, tá? Por isso que a mulher, quando entra na menopausa, ela diminui a quantidade de hormônio e tem a osteoporose, que é a descalcificação do osso, tá certo? No caso, então, da mulher, o estradiol vai dar o quê? As características sexuais secundárias femininas, que são principalmente o quê? Estreitamento do ombro, alargamento do quadril, tá? Crescimento de pelos na região pubiana, afinamento da voz, tá certo? E acúmulo de gordura, principalmente no quadril e nas pernas. Justamente para quê? Para manter a gordura que vai nutrir o bebê durante a gravidez, tá certo? Então é importantíssimo o estradiol, tá? Então o que a gente tem? A gente tem o ciclo menstrual e o ciclo ovulatório, tá certo? Então vamos supor um ciclo de 28 dias. Durante 14 dias a mulher está preparando para quê? Para a ovulação. No 14º dia ela vai ovular e do 14º até o 28º ela vai estar preparando para menstruação. O que é a menstruação na verdade? É o útero que se preparou para ser mãe. Quando não acontece a fecundação, a fertilização, o que acontece? Esse sangue que estava presente no útero, ele vai descamar e forma a menstruação. Então, todos os meses, na verdade, o útero prepara a mulher para ser mãe. Se ela não for mãe, acontece a menstruação. Se ela for, isso aí vai segurar durante 9 meses, tá? Isso aí, gente, é dado por um outro hormônio, tá? Que vai o quê? Que vai fazer com que essa gravidez consiga manter durante todos os 9 meses, que é a progesterona. Então a progesterona, ela vai ser o quê? Ela vai ser liberada pelo corpo lúteo, é onde estava o óvulo. Quando o óvulo sai, esse corpo lúteo mantém a produção da progesterona e quando há fecundação, onde há nidação que a gente fala, e o feto ele gruda na parede do útero, tá? Começa a formar a placenta. Aí a placenta se encarrega de produzir a progesterona. E é essa progesterona que vai manter o quê? O útero nutrido para desenvolver a criança, tá certo? Quando não ocorre fecundação, ocorre a menstruação, tá certo? Então a progesterona é o hormônio que vai dar essa sustentação durante toda a gravidez, durante os 9 meses da gravidez, tá certo? Então, o estradiol é responsável pelas características sexuais, pela maturidade, tá, da mulher, e a progesterona vai ser responsável por manter a gravidez. E existem vários outros hormônios aí embutidos, tá? Como, por exemplo, a mulher está grávida, tem
ocitocina, que vai ajudar durante o parto, ou alargando a região da vagina para passagem do bebê, tá? Você tem a produção de leite, tá? Que é dado por outros hormônios e por aí vai, tá certo? Mas os mais importantes é o estradiol e a progesterona, tá certo? Outro hormônio muito comum, gente, que todo mundo tem, é a tiroxina, também chamada de tetraiodotironina, T4, e o T3, tá? Que é a tiroxina, tá certo? Então, esses dois hormônios, eles são produzidos pela tireoide, tá? Então, eles são lançados na corrente sanguínea e eles têm o quê? Eles têm muito... A síntese de outros hormônios depende desse T3 e desse T4, tá? Então, diariamente a gente está produzindo esses dois hormônios para quê? Para regular os outros hormônios. Então são hormônios que a gente chama hormônios inibitórios, tá certo? Então a deficiência de T3 e T4 pode levar ao hipotireoidismo e o excesso desses hormônios ao hipertireoidismo, que descontrola todo o organismo, tá? Quando a gente tem alguma ou a deficiência ou aumento desses dois hormônios, você pode ter uma série de sintomas, tá? Que podem levar a vários problemas no organismo, como cegueira, desmaio e outras coisas que podem acontecer devido à deficiência ou aumento desses dois hormônios, tá? Então são hormônios produzidos pela tireoide que são responsáveis pela regulação de vários outros hormônios, certinho? Temos também o hormônio do crescimento, também chamado de GH, ou somatotropina, tá? Então é uma proteína, gente, um hormônio sintetizado pela glândula hipófise, tá? E ele estimula o crescimento e reprodução das células humanas e animais vertebrados, tá? Então a gente cresce porque a gente tem o quê? Um hormônio do crescimento, tá certo? E nas mulheres, gente, por volta dos 40 anos de idade, há uma queda brusca na produção de hormônios, tá certo? Que é chamada menopausa. Então, o que é a menopausa? Ocorre uma queda brusca desses hormônios e a mulher tem uma série de problemas. Entre esses problemas, a gente pode ter o quê? Pode ter o calorão, que é aquele calor que a mulher sente, pode ter osteoporose, que é a descalcificação óssea. Então, o médico tem que fazer o quê? Uma reposição hormonal, tá certo? Então, sempre lembrando que os hormônios eles regulam a nossa vida durante todo o período que a gente vive. Então, o hormônio do crescimento, o hormônio da reprodução, o hormônio da insulina, por exemplo, para manter os níveis de glicose no sangue. Então, as nossas glândulas elas têm que estar o quê? Sempre produzindo esses hormônios de maneira correta, não muito e nem pouco, porque o excesso causa problema e a deficiência também, tá certo? Então, alguns hormônios são utilizados também como anticoncepcionais, tá? Para evitar a fecundação, que é a gravidez. No tratamento de algumas patologias, como cistos, por exemplo, e para regular o ciclo menstrual, né? Então, a gente tem os anticoncepcionais que são utilizados também e são hormônios, tá? Para regular a vida, principalmente das mulheres, tá? E alguns medicamentos são usados no sentido de quê? De induzir a ovulação, aumentando as chances da mulher engravidar. Então a gente tem o cromídio, o serofene, que são substâncias muito utilizadas como hormônios, tá? Para o quê? Para aumentar a facilidade da gravidez. Certinho? Também temos, gente, uma outra classe de medicamentos que são os orexígenos e anorexígenos, tá? Que são medicamentos para estimular o apetite, como os orexígenos, tá? Carnabol, apevitin, etc. São medicamentos que estimulam o quê? A pessoa a comer mais, tá? A ter mais apetite, quando a pessoa tem dificuldade de alimentação. E ao contrário, os anorexígenos são medicamentos para reduzir o apetite e, consequentemente, o peso. São medicamentos, gente, que têm muitos efeitos colaterais, tá? Os médicos, na maioria das vezes, utilizam esses medicamentos somente para quê? Para quando a gente tem a obesidade mórbida, que é aquelas pessoas que se não emagrecer vão a óbito, tá certo? Mas infelizmente no Brasil a gente usa muito para estética, né? Então a mulher deu uma engordadinha já está utilizando esses medicamentos. São medicamentos que têm muito efeito colateral,
O principal é insônia, tá? A gente pode ter vertigem, pode ter alucinação com esse tipo de medicamento, tá certo? Depressão, ansiedade, então pode levar a uma série de efeitos colaterais e deveriam ser usados somente para quem tem problema com gordura, obesidade mórbida que a gente fala, tá certo? Devem ser usados então não para fins estéticos, tá certo? Então são anorexígeos, são medicamentos que vão o quê? Tirar o apetite, agem diretamente no sistema nervoso central e a pessoa não tem fome, não consegue comer, tá certo? Porém, os efeitos colaterais são gravíssimos. Entre eles, o principal é a insônia, tá certo? Então, ó, dependência física e psíquica, ansiedade, taquicardia, hipertensão arterial, insônia e o que a gente chama de efeito sanfona, né? Que você emagrece quando você está utilizando esse medicamento. Quando você para de utilizar, o que acontece? Você engorda o dobro do que você emagreceu, tá certo? São pouco utilizados hoje. Está sendo a volta deles para o mercado está sendo avaliada ainda pela Anvisa, tá? Entre eles principais a gente tem a anfepramona, que é a dietilpropiona, o femproporex, o mazindol e a fenilpropalamina, tá? Os mais utilizados são a anfepramona e o femproporex, tá certo? Então são moduladores de apetite comercializados no Brasil, tá? Precisam de retenção de receita e de um termo que a gente já viu lá quando a gente viu a questão das receitas, tá? Então o paciente tem que ter noção dos perigos que ele corre para utilizar esse medicamento. O único que está sendo utilizado e é liberado no Brasil hoje é a sibutramina, tá certo? A sibutramina, ela tem o quê? Ela tem uso indicado em pacientes com obesidade, tá? Mas pode o quê? Ter problemas com pessoas cardíacas e hipertensas. Aí pessoas cardíacas e hipertensas necessitam de uma avaliação médica melhor para utilizar esses medicamentos, tá certo? Então os anorexígeos são medicamentos que tiram a fome, porém os efeitos colaterais são graves, tá? E tem que ter uma avaliação médica, certinho?